Boa noite, gente. É uma honra estar aqui mediando essa mesa gigante. E eu vou começar com uma provocação, aproveitando que a gente está com Libras, que é um recurso de acessibilidade, e eu vou usar um outro recurso de acessibilidade, que é a autodescrição, e convido os presentes, se quiserem, se sentirem à vontade, de se autodescreverem também. Então, para quem não pode me ver, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos na altura do pescoço, castanhos com luzes douradas. Meu cabelo é assimétrico, assim como o meu brinco também é assimétrico, é um quadrado amassado, que eu uso na lateral direita. Estou com um colar que tem um formato de coração dentro de um círculo. Visto um vestido amarelo com uma estampa colorida. Meninos, vocês querem se autodescrever? Cris, quer se autodescrever? Pode ser? Vamos lá. Eu sou uma pessoa trans não binária, branca, cabelo preto, curto, uso óculos, estou de roupa praticamente toda preta, camisa preta, calça preta, tênis branco e rosa. Uma meia colorida. E a meia colorida, obrigado por avisar. Minha vez? Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa geralmente tranquila. Agora, sou tranquilo em geral, mas há pontos assim da vida que sou explosivo. Já fui mais gordo, mas um período de doença, aí, de cirurgias e coisas assim, eu perdi mais de 25 quilos. Então, estou me sentindo muito melhor assim, sem aquele excesso de peso. E no mais, eu não tenho nada de interessante como pessoa para poder... Sua imagem. Conta para quem não consegue te ver, o que ela vê? Um homem branco, de cabelos cacheados? Sim, bom, eu não gosto disso. Tudo bem, não tem problema. Eu sou homem, agora dizer a cor... Tá certo. Para mim, todos somos humanos, independente da cor da pele, todos nós somos seres humanos. Na minha literatura nunca aparece essa distinção. Tá certo. É um desabafo. Fique à vontade, João. Vamos lá. É um senhor já, seus 60 anos. Dá para ver pela calvície, pelos poucos cabelos brancos. Barba e bigode também grisalhos, bem aparados, porque às vezes eu pareço maluco, mas dessa vez está tudo certo. Narigudo, olhos verdes, branco, um brinco na orelha esquerda, vestido todo de azul, da América do Sul. Obrigada. Eu vou contar para vocês que eu fiz um esquema... Oi? Alô? Sumiu. Aí, voltou. Eu fiz um esquema bem bonitinho, com cores, todo bonito, todo certinho para falar com vocês hoje. Usei todo... Oi. Vamos trocar? Vini. Aí, cadê? Oi. Pode tirar. Todo coloridinho, usei todos os mapas, todos os planetas que eu tenho em Virgem e Capricórnio, mas eu tenho certeza que eu vou falhar miseravelmente no meu esquema, porque eu não sei o que vocês vão responder, eu só sei o que eu tenho aqui para perguntar. Mas eu vou tentar mesmo assim, espero que funcione, tá? E eu vou começar com o Menalton. Em uma entrevista, você fala que a gente escreve aquilo que a gente é. Quem é Menalton através da escrita? Não pode levar isso assim ao pé da letra. A gente escreve aquilo que é, porque a gente escreve sobre aquilo que a gente conhece, ou que passa a conhecer, ou aquilo que a gente inventa. Mas, enfim, tudo que a gente escreve vem da subjetividade do autor. Mesmo quando ele tenta ser objetivo, o autor acaba caindo na subjetividade. Então, eu não escrevo sobre alguma coisa que eu desconheço totalmente, aí não tem como escrever.
Eu escrevo sobre aquilo que eu domino, mesmo que eu esteja inventando. Perfeito. Numa outra fala sua, eu vou usar ela para jogar uma pergunta para o João. Você fala que quando você fala sobre finitude, sobre morte, você toma muito cuidado com as palavras que você escolhe, com a forma com que você entrega essa temática. João, você tem essa temática muito presente, muito reconhecida na tua literatura. Como é para você tratar esse tema, trazer ele para a literatura? Quais são os seus cuidados ou não cuidados? Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer pelo convite de estar com vocês nessa biblioteca, um lugar que eu gosto demais, perto das minhas Cravinhos, perto de Serrana. E ter vocês numa noite de quarta-feira, a gente veio, eu e a Cristina de São Paulo, Menalto também aqui, veio de cidade próxima. Eu acho sempre um milagre se reunir pessoas para falar de literatura, que é a arte justamente do mundo subjetivo, da palavra, do silêncio. E é com as palavras que a gente vai se virar aqui. Você falou que a gente não sabe as respostas, nem nós, mas vamos tentar aqui. Eu acho assim que eu sempre penso que a literatura não é, para o escritor, ao menos para mim, não é os temas eles não surgem como se fosse algo que passasse e eu apanhasse para trabalhar como se fosse uma bandeja, né? Mas sim, ela advém das próprias experiências que eu tenho na existência, que me sinto, né, tocado para escrever. E uma delas, obviamente, é a finitude. Estamos aqui, mas não estaremos. Começamos esse encontro, mas uma hora ele terminará. E isso me faz sempre pensar que a magia da literatura, ela se estabelece justamente porque ela tem um começo, você inicia uma história e você tem que fechar. Mesmo que ela a feche de forma inacabada, ela terminará como a nossa existência. Então, qualquer história, por isso que eu sou um prosador, um contista, um romancista, eu conto histórias, é porque eu vejo que as histórias metaforizam a nossa existência. Elas são um ponto de entrada e um ponto de saída. Nesse meio, a gente tem que fazer a viagem. E a gente tem que contar a história. Então, me interessa essas duas divisas. Porque elas balizam a nossa vida e elas, claro, a vida é o durante. Né? Como lembrava o Guimarães Rosa, a vida é o caminho, não é nem a chegada, muito menos a partida. Mas, de certa forma, se a gente vem de uma não existência e passa a ser, isso se chama nascimento, depois a gente vive, a gente tem o ser, mas depois do ser a gente passa para o não ser novamente, que é a morte. É claro que nessa segunda passagem, se você se preocupa, ou você sabe que ela acontecerá. E isso entra muito na minha obra porque é um processo de suspeição. A gente está aqui agora, mas podemos não estar. Isso faz com que o que eu vá escrever valorize o instante presente como nós estamos agora. Pode ser momentos maravilhosos que vocês tiveram, mas qual é o momento mais importante? Pode ser esse que é banal, mas é esse. Porque é esse que traz vocês nesse instante aqui, quanto a mim também. E em algumas, obviamente, obras, eu vou trabalhar menos com a finitude. O durante vai me perfazer. Ou vai ser, às vezes, esse nascedouro. As histórias vão estar ali mais voltadas para aquele primeiro corte, que é a entrada na vida. Outras vezes não, vai ser no final. E tem aparecido mais ainda na minha obra porque eu sei que eu estou indo para a saída. Sem nenhum ressentimento e nenhuma tristeza. Porque para mim, a finitude é a consagração de uma vida. E não um castigo, nem vamos dizer, uma ordem. Quem caminhou, uma hora terá que despalavrar. Perfeito. Eu fiquei agora sem palavras, né? Espalavrei aqui. Vamos palavrar. Você em uma entrevista das que eu ouvi, você fala que às vezes o som é um start para você escrever. E eu vou costurar isso com o Cris, que tem a música muito presente na sua vida e em 8/7 também. Conta um pouquinho dessa tua ligação com a música, da importância dela na tua escrita, como que é essa associação?
Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença. É também bem importante para mim estar aqui hoje e ver vocês aqui, encontrar com vocês. Para gente que trabalha, que esse ofício às vezes é tão solitário, né? Então, ter esse encontro é precioso mesmo, de verdade. Eu queria só puxar um pouquinho o fio do que estava sendo discutido anteriormente, porque eu também comecei a pensar em coisas interessantes em relação ao que os dois falaram, né? Falando sobre a finitude e a morte, e falar também sobre as mortes que ocorrem durante a vida. O tanto de vezes que a gente morre e precisa renascer e renasce, né? Reconhecer essas mortes também, que às vezes ocorrem de maneira simbólica, mas que estão ali presentes. E como a literatura também é importante para representar essas mortes. Então, eu já escrevi muito sobre essas mortes, por intermédio de personagens, pela vivência de personagens. Então, eu acho isso muito interessante. E quando a gente pensa também um pouco dentro de algumas vivências, né, de alguns corpos, quando a gente pensa, por exemplo, na questão LGBT, principalmente aqui no Brasil, que são pessoas que são um grupo que está muito vulnerável a certas violências e que tem, às vezes, a morte no encalço, né? Não é aquela coisa também distante, um dia será. Tá no dia a dia, a morte está aqui soprando aqui no ouvido, né? Então, é uma convivência, às vezes, diária com a morte. E isso é interessante de se trabalhar também textualmente, como que isso pode se dar, né, simbolicamente pela palavra, pela poética, pela construção narrativa. Isso é uma coisa que eu também gostaria de falar. Eu acho que eu sempre trabalhei bastante com isso nos meus livros. A musicalidade também. Acho que tanto porque eu sempre fui muito musical, assim, desde criança. A primeira profissão que eu quis ter na minha vida foi assim, música, sempre quis. Mas outras artes também, mas a música é uma das principais, assim. Então, eu gosto muito de música, ela faz parte, sim, da minha criação literária, acho que ela está entrelaçada de alguma forma. Gosto de pensar que a literatura ela pode estar conectada com outras artes, com outras linguagens. Até vim conversando no caminho com o João, falando quanto a arte dele, né, ela às vezes está num terreno fronteiriço com as artes visuais. Então, eu gosto muito de observar quem trabalha literatura entrelaçada com outras linguagens artísticas. Eu sempre estou de olho nisso, porque eu também gosto de fazer isso. Então, eu acho que, de alguma forma, eu trabalho a sonoridade do texto. Eu gosto de ver como é que ele soa. Então, por exemplo, eu trabalho um texto, eu gosto de ler, não só eu, lógico, todo mundo faz isso, eu gosto de ler em voz alta para ver como que o som daquele texto, porque já é uma outra camada, né? A sonoridade, a musicalidade daquele trecho também vai colaborar para aquela experiência da pessoa leitora. Então, penso na musicalidade também nesse aspecto, do som. Gosto muito de pensar nisso, assim, também trabalho isso. E daí ela faz o quê? Ela mistura as minhas perguntas todas, já saí da ordem, vou ter que me virar. A água pro Minalto, que ele estava tentando abrir a garrafa. Passa aqui. Obrigado. Aí, Eu gostaria de tá aberto. acrescentar só um itemzinho. Na história da musicalidade, da prosa, estou falando de prosa, toda prosa literária ela tem que ter ritmo. Então, o ritmo é uma das partes da musicalidade da literatura, né? Com certeza, mas a gente pode querer intencionalmente trabalhar isso além ainda daquilo que soa, por exemplo, ou que sai sem que a gente perceba, né? E é isso que eu gosto de fazer. Muita gente não se atém a isso, e eu gosto de sentar e trabalhar isso de uma forma com bastante cuidado, dessa sonoridade, mas obviamente que o ritmo faz parte, lógico. Perfeito. Deixa eu ver o que eu consigo fazer agora. Pera lá. Eu vou puxar, então, da tua fala sobre a finitude, né? Elas marcham, você traz... Elas marchavam, desculpa. Você traz algumas cartas, alguns relatos, algumas pessoas que se foram, né? Por várias questões.
Tem um livro que eu amo, não é nacional, hoje é dia, não é nacional, que uma das personagens registra as clientes dela, que é a Pequena Loja de Venenos, e ela fala que ela registra para que aquelas mulheres não se percam na história. Você, então, entende, você faz isso no teu livro, Elas Marchavam, já acertei agora, de forma proposital para eternizar, ou foi uma outra necessidade e você enxerga que, de uma certa forma, você eterniza elas ali? No caso do Elas Marchavam Sob o Sol, que é o meu segundo romance, eu quis trabalhar alguns encarceramentos que acabam existindo também durante em vida, que a sociedade acaba impondo para determinados corpos, principalmente corpos que estão no espectro da feminilidade, né? A gente pode falar mulheres, a gente pode pensar também em mulheres trans, a gente pode pensar em uma série aí de corpos e de vivências. E aí, conforme eu ia trabalhando, eu escrevi esse livro bem no período ali, pandemia, né, e auge ali do governo Bolsonaro, e aquelas violências todas acontecendo, aquela opressão toda, aquele clima, né, que a gente estava. E aí, conforme eu ia trabalhando, desenvolvendo as personagens, eu comecei a pensar muito nas vozes da ditadura nossa, militar brasileira. E como essas vozes começaram a se aproximar muito dessas que eu estava escrevendo, que eram mais contemporâneas. E eu falava, gente, olha a proximidade, né, desses encarceramentos. E aí, eu, em cima de relatos que eram verdadeiros, de mulheres que tinham sido prisioneiras políticas, eu comecei a desenvolver relatos ficcionais, que alguns estão em formato de cartas mesmo, dessas prisioneiras políticas. E aí, não todas necessariamente morreram, mas elas descrevem situações de tortura, né, que elas foram torturadas. Então, é uma forma, assim, eu acho que é uma forma de, ficcionalmente, honrar essas existências que a gente aqui sabe que foram reais, né, fazem parte da nossa história, né, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, trazer elas para o nosso cotidiano aqui, para a nossa existência contemporânea e falar, isso não é algo, um passado distante que já se foi, está muito mais presente do que a gente imagina, né? E a coisa pode ser reproduzida ainda hoje, a coisa é reproduzida ainda hoje, esses corpos podem ser ainda maltratados e torturados, e são torturados, né? Se não daquela forma, prendendo numa cela e dando um choque, por exemplo, mas que outros choques que são dados de outras formas? Então, quer dizer, o livro trabalha muito isso, assim. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas... Tá ótimo. É isso, assim, basicamente. Vou pegar daí da sua fala, né? Menaldo tem essa questão da ditadura na sua própria história, né? E da eternização do teu trisavô a partir dos teus primeiros livros, que você assina com o nome dele. Conta pra gente esse processo. Acontece que durante 8 anos eu vivi uma vida de clandestino no Brasil. Eu não saí do Brasil naquela época. Muitos dos conhecidos e amigos meus, estudantes daquele tempo, foram para o Uruguai, outros foram para Paris, enfim, houve um esparramamento do pessoal naquele tempo. Pois bem, eu senti o que é o medo terrível. Só para exemplificar, um dia eu vi uma caminhonete do Corpo de Bombeiros e eu me escondi. A neura, né? A fobia assim, muito forte. Porque é uma coisa terrível, né? Um indivíduo contra um poder. Então, o indivíduo se bate contra um poder inelutável, na realidade ele se sente anulado. E foi em 64, eu consegui sobreviver até 65 na minha cidade. E a partir daí eu tive de
de me homiziar em São Paulo. São Paulo por quê? Porque a extensão de São Paulo, a população de São Paulo, assim, quem cai dentro de São Paulo ninguém mais encontra. Então, pelo menos era essa a minha ideia, por isso eu acabei vindo para São Paulo. Mas foi um negócio terrível. Eu tive conhecidos mortos, tive notícia de outros que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu conhecia a existência, que também foram mortos. Alguns foram jogados de avião em cima do oceano. Aliás, isto é relatado pelo Dom Evaristo Arns, o arcebispo, né? Arcebispo Dom Evaristo Arns. Ele relata isso também. Mas eu soube de pessoa que tinha assim, proximidade comigo, que foi jogada de um avião e caiu no oceano. Era um modo de desaparecer as pessoas sem deixar vestígio, né? Não tem mais como a família tentar recuperar aquela pessoa para enterrar, enfim. Isso aconteceu muito. Mas os relatos de torturas. A Beth Mendes foi uma das torturadas, né? Pelo menos de vez em quando ela falava sobre isso. É um negócio muito terrível, porque quem tem todo o instrumental do poder na mão, pegar um indivíduo que sem a menor força, sem o menor poder, e torturar é de uma covardia incalculável. Então, a minha experiência como foragido político foi traumática, viu? Às vezes as pessoas pensam assim, que é um ato de heroísmo, pensam romanticamente a respeito disso, e não é nada disso, não. É muito medo, é muito sofrimento, às vezes dormir em banco de praça para não ser localizado, às vezes passar o dia inteiro sem comer porque não tem dinheiro, coisas assim. Quer dizer, é muito sofrimento. Opa! Não, tá ok. Tá bom. É muito sofrimento nas mãos de alguém que comete tudo isso covardemente, né? Então, eu acho que toda ditadura é uma usurpação de poder, porque o poder não vem do povo. Pois é, então, mas aí o povo é usurpado da sua participação do poder. E é um ato ilegal. Então, seja qual for o tipo de ditadura, não sei, eu não acredito que tenha algum valor ético, nada disso, é terrível. Durante esse processo, tão forte quanto o medo foi a paixão pela literatura. Porque você escreve durante esse processo e assina. Onde você descobriu isso? Eu estudei, né? Não estudei, mas eu estudei. Se preparou. Claro, né? Eu não posso Mas fazer feio verdade. na frente de vocês. Veja, eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer? Ler. Então, os 30 volumes lá do Balzac, sabe, o Marcel Proust, 7 volumes do Marcel Proust, passava o dia inteiro em uma sala, em um quarto, não podia sair dali e tinha que ficar ali. Então, a melhor coisa era ler. Nesse tempo que eu fui, porque eu sempre tive vontade de escrever, mas havia momentos em que eu me achava com conhecimento insuficiente do que era a teoria da escrita. Eu sentia necessidade disso. Necessidade por uma razão. Até que ponto eu posso fazer? O que pode me abrir? O que eu vou inventar? Porque a gente só inventa quando a gente tem uma base de conhecimento. E eu não tinha essa base de conhecimento, então
li bastante de teoria da literatura. Eu me lembro que o Marçal Aquino, não, um outro desses escritores jovens, aqui em Ribeirão Preto, ele disse que uma vez perguntou para o professor, desculpe, foi o José Castelo que relatou isso. Ele disse que quando terminou o clássico, ele perguntou para o professor, que curso eu posso fazer? Eu quero ser escritor. Aí o professor dele disse, olha, faça qualquer curso menos letras. E eu pensei o contrário, porque, tudo bem, depois de um curso de letras a gente se impregna de teoria e eu fiquei 5 anos sem conseguir escrever. Depois do curso de letras. Mas aí, sabe, chega um momento que aquela teoria parece, fui eu que inventei isso. Ou seja, você incorporou aquela teoria, aí então ela não prejudica mais. Antes é barra, viu? A gente faz alguma coisa, mas o senso crítico é muito forte e a gente acaba prejudicando. Bom, então, nesse período eu li muito, li textos literários, li textos sobre literatura, e foi como eu me atualizei mais ou menos com o mundo da literatura. Foi graças a esse período em que eu não podia aparecer. Tá certo. O João tem uma história de que zerou as bibliotecas da cidade. Leu tudo. Conta para quem não ouviu essa história ainda. A gente tem uma livreira ali que ela fala que a gente nunca vai ler todos os livros. Agora Não. você vai contestar, vai ser contra ela e vai falar que dá para ler tudo. Não, mas antes de responder essa pergunta, Sheila, muito obrigado que você, né, se preparou, tenha lido as coisas da gente, porque os escritores eles sonham em ser lidos, né? A única coisa que eles têm é ser lido, porque... E só retomando a conversa da crise do Menalton, assim também puxando um pouco para essa outra linha de força do nosso encontro aqui, que é não só a finitude, mas a diversidade, como que a gente é diferente, né? Como que isso é bom, né? Cada um com seus caminhos e vai tornando mais bonito ainda o nosso encontro. E como a literatura é o lugar da pluralidade também, como todas as artes. Você tem cada um fazendo os seus caminhos e todos são legítimos, mas vai criando um grande bonito painel de sensibilidades distintas, voltadas ou para a história, ou para o ativismo, ou para a paixão, ou enfim, para outras áreas aí, para o classicismo, etc. Eu acho que isso que é o mais bonito na literatura, e talvez por isso que eu tenha sido esse leitor que acabou com os livros, quer dizer, acabou não, que leu os livros que eu tinha. Isso tem muito a ver com biblioteca, e eu me sinto muito contente de estar aqui falando isso numa biblioteca. Que foi o seguinte, eu sou de Cravinhos, né? Cravinhos City, da qual o Ribeirão faz parte, né? A grande Cravinhos. E ali que acontece? Eu, quando comecei a ler, eu foi um pouco dessa, como a Cris lembrou das mortes simbólicas que a gente tem, foi um renascimento. Foi uma outra vida, porque comecei a ler e via que eu era um cara que ficava sempre ouvindo as pessoas ao redor ali, na cidade, da família, enfim, os vizinhos, contando histórias. Então já era um cara interessado em histórias como um leitor, como aquele que se encanta com as histórias, e um dia depois passei a fazê-las. E quando você descobre que você está lendo, você não precisa mais ficar caçando histórias, né, de ouvido. Porque você vai lá, pega lá os livros e, ó, aqui tem um mundo. Aliás, Menaldo, você falou, e eu fiquei bastante contente quando você falou de um jovem escritor, aí você falou do Marçal, falou do Zé Castelo, são todos mais velhos que eu. Então, deve ser bem mais jovem também. Que é assim, você começa a ler e eu lembro que, de repente, pegava um livro na biblioteca da minha cidade, na escola onde eu estudei, Grupo Escolar João de Souza Campos, depois mudou de nome, né? Hoje é ensino fundamental, tá, gente? Estou ligado. E aí tinha uma pequena biblioteca e eu comecei a ler e ficava encantado, tal, com os livros, e chegou uma hora que acabaram os livros. Obviamente porque também não era uma biblioteca com muitas, um acervo muito grande, mas tudo bem. E aí, onde que ia ler?
Aí eu soube que na rua seguinte tinha o colégio, que era o ensino médio, que não era junto com a escola fundamental. E aí eu fui no colégio e falei se eu podia retirar livros para ler, porque tinha biblioteca que era maior lá, né? Aí a diretora falou, mas quem que é você? Né? Apareceu um cara lá de 7 anos, mas quem que é você? Sou filho do Andrezinho e da Maria Helena. Ah, tá, tudo bem. Aí ela me deu uma ficha para eu poder tirar livros na biblioteca do ensino médio. Eu fui lendo com muito gosto e é uma menina que era bibliotecária na ocasião, ela estava no terceiro colegial, no terceiro ano, na época se dizia assim. Então ela dizia, não, isso é legal, isso não é, eu conversava muito com ela. Então também era uma forma de gostar, que claro, eu me apaixonei por ela. Então a literatura me leva aos amores também, né? Só que acabaram os livros lá também. Chegou uma hora que não tinha mais livro para ler. Pra vocês verem que eu li, hein, gente? E aí, por sorte, se criou na cidade de Cravinhos a biblioteca pública, que era do lado da prefeitura. E aí eu soube que quem comandava a biblioteca era uma prima minha, Nazaré. Aí eu comecei a ir lá direto, Nazaré, tem livro novo aí? Aí eu fui lendo também, a hora que acabou, eu vim para cá. E o mais louco ainda foi que, quando eu tinha 17 anos, eu fui embora daqui, né? Fui para São Paulo, que eu vivo até hoje, mas nunca perdi essas raízes aqui com vocês. E quando eu cheguei na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu estudei e onde eu vivo desde lá, né? Porque eu sou um professor de lá desde que eu tinha 25 anos. Eu sou um Highlander lá, sou um dinossauro. E aí eu vi aquela biblioteca que tinha tudo quanto é coisa que você podia procurar. Ah, eu falei, nossa, alucinou. Aí falaram, não, mas tem uma outra ali, ó, que é da FAO, tem outra da Letras, tem outra da Direito. Eu falei, não, agora pirou. E aí eu fui morar em um apartamento na rua Caio Prado, que era na frente da Praça Roosevelt, da Igreja da Consolação, que tinha também uma biblioteca circulante Mário de Andrade, que é mais para baixo, a Mário de Andrade oficial, era aquele lá, você podia apanhar livros. Então eu virei um rato, como se diz, né, de biblioteca. E eu pedia tal. E aí, depois dali, eu fui trabalhar numa agência de propaganda na Avenida Paulista, na frente da Fiesp, que é aquele prédio lá que é da diagonal. E aí chegava lá, tinha uma grande biblioteca e tinha um papel escrito assim, sugestão de livros. Aí eu lia na Folha de São Paulo, no Estado Cristal, tudo que saía eu punha lá e de repente na outra semana tinha um livro novo lá. Tal. E aí eu comecei a ler alucinadamente também. Muitos anos depois, um jornalista foi me entrevistar, ele foi na minha casa, ele viu aqueles livros, coisa e tal, ele viu uma estante razoável. Mas ele falou, nossa, você só tem isso de livro? Eu falei, porque até quase 30, 35 anos eu li o livro da biblioteca. Eu não precisava ter os livros, eu li e devolvia. Esse daqui eu fui comprando com o tempo, ganhei, etc e tal. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu fui na casa de cada escritor que tinha livro debaixo da privada, quer dizer, debaixo da privada não dá, né? Mas debaixo da cama, na cozinha, coisa e tal. Bibliotecas enormes. E eu acho que é maravilhoso você ter uma cidade, ou você ter onde que seja, que tenha biblioteca, seja escola, seja um espaço pequeno ou não, que você tenha lá livros para você abraçar. Uma experiência das mais sublimes, e eu já vou passar a conversa para vocês, para não monopolizar aqui, mas também que tem a ver com essa questão de biblioteca, de você encontrar pluralidade num lugar que é pobre, que isso me fascina. Foi uma ocasião, eu fui convidado para ir na Flipinha, né, que é a Flip para os pequenos, e eu tinha que ir numa escola. E ao longo do ano, eu fui convidado em janeiro e a Flip na época era em julho. E falaram, durante esses meses, uma escola vai estudar suas obras, que eram obras infantis. E tudo bem. Aí fomos, quando chegou na ocasião de ir para a Flip e tal, conversei com outros escritores, eles, já estou indo aqui na escola, aqui no centro, no bairro tal, no casco histórico, e eu nada. Quando chegou no último dia, falou assim, pronto, nós vamos buscar você no hotel 5 horas da manhã. Eu falei, mas gente, só se, né, o povo fica a noite inteira, né, na Flip bebendo. Eu falei, mas por quê? Não, porque você é 5 horas, mas... Aí foram me buscar no hotel, 5 horas me levaram no cais. Chegou no cais, tinha uma embarcação, com mais de 50 pessoas que eram mediadores de leitura do Brasil inteiro. Eles falaram, nós vamos andar 1 hora e vamos no Saco do Mamanguá, numa escola que está pendurada no morro, que leu suas obras. E nós fomos, foi um negócio incrível, maravilhoso. Só que quando você chega na escola, lá as crianças chegaram, vinham aqueles barcos, aqueles tuk-tuk que vinha, porque ali é uma espécie de
de mar quase que dá pé, né? E ali as crianças iam chegando com os pais, eram pescadores, iam vindo, aqueles barquinhos coloridos e tal, iam chegando, faziam um filho, tomavam leite, comiam pão, porque eles vinham de madrugada. Depois disso, sentaram para conversar comigo. No fundo da sala, tinha 2 estantes daquelas de metal, já todas enferrujadas, e ali tinha os livros deles. Era pouco, mas era diverso. E aquilo para mim foi incrível para pensar, nesse Brasil há tantas coisas ali, de gente fazendo algo pela literatura, com pequenas bibliotecas, fazendo né, trabalhos com geladeira, com livros na rua, fazendo coisas incríveis. E eu me sinto grato. Não sou advogado de escritores que não da minha geração, mas eu sou grato porque eles estão fazendo coisas para a nossa literatura. Literatura brasileira viva é aquela que nós estamos aqui fazendo, com outros escritores aqui de Ribeirão, da região e tal. Por quê? Porque houve um tempo que eu ia nas escolas falar com as crianças e falar, nossa, eu pensei que você já tinha morrido. E eu tinha 25 anos, 30 anos quando eu lancei os primeiros livros. Por quê? Porque eles achavam que os caras... né, eu estava lá. Agora, até que quando me olham, falam, não, você não morreu, mas né, tá lá, tá indo, né? E era muito engraçado, porque eu tinha rabo, tal, tinha cabelo, viu, gente? Eu pendurava o rabo e tal. Ia nos lugares e eles... Por quê? Porque estudavam escritores que já tinham morrido. Não que escritores que tenham morrido, que são clássicos, que são maravilhosos, devam não ser lidos. Mas nós estamos aqui fazendo o mundo acontecer também. Que haja espaço para a gente poder ler e para a gente poder partilhar aquilo que a gente lê, que a gente escreve. E, claro, eu não tenho condições, como lá as moças, de ler todos os livros do mundo. Nem o Jorge Luiz Borges, lá, nem a Biblioteca de Alexandria. Mas isso é bonito porque mostra os limites da existência. Que há que se escolher nesse espaço, como numa biblioteca, como dizia o Borges ali, o que você escolhe para você ler? O que você escolhe pode mudar a sua vida. Pode ser totalmente transformador. Pode ser pontos de mutação, como aqui está dizendo, que são mortes que você tem. Mas também são novas vidas que você pode ir. Nós, como escritores, vez por outra, transfigurando experiências, a gente também está vivendo outras vidas. A gente também está morrendo outras mortes, que nem sempre são as nossas. Mas que fazem jus a gente estar aqui, desfrutando desse instante, para, numa biblioteca, saber que vocês estão aqui também. Estamos partilhando. Esse é o grande da literatura. Você escreve, e quando você escreve, você se lê, e aquele que te lê, ou lê outros, escreve a história que ele está lendo dentro de si. Esse é sublime. Eu concordo, não tem nem como contestar, né? Numa entrevista, Cris, tinha atrás de você 2 pilhas de livro. Eu dei zoom para tentar descobrir que livros eram aqueles. Óbvio, né? Para saber o que estava ali. Conta pra gente os livros que você lê. Essa diversidade está neles também. Qual a importância da diversidade na literatura? Ela vem do conteúdo do livro, ela vem dos corpos que escrevem. Vai. Tá. Bom, vou falar um pouco também sobre o que eu li antes, né? No começo, no início de tudo. Eu era uma criança muito curiosa, então eu fuçava os livros do meu pai, que ele guardava embaixo de uma estante, até os que eu não podia ler, eu também fuçava e dava um jeito de ler, porque eram os livros assim adultos, mas não pornográficos, mas adultos, e lia muita publicidade, eu gostava de ler outros textos, sabe? Tudo isso também me instigava a minha imaginação, assim. Porque a minha formação é jornalismo, é a minha primeira formação, né? Então, acho que vários outros textos colaboraram para que hoje, textualmente, eu escreva da forma que eu escrevo, né? Então, acho que eu passei por vários caminhos, assim. Então, acho que tanto a literatura em si... Eu queria falar também, enquanto eles falavam, né, da formação, eu fui de uma geração que leu como é que é? Coleção Vagalume, que é aquela coleção, acho que muita gente leu, que foi maravilhosa, né? Que tirou aquele trauma que, por exemplo, quem era de uma geração anterior à minha, em colégio, eu ouvia muita gente ter raiva de ler os livros. Então, não gostavam, achavam chato. E para mim, não, era um grande prazer, eu amava. Cada vez que a professora chegava, vai ter um novo livro, para mim era uma alegria, porque eu já tinha aquele prazer. Então, para mim, não foi uma experiência, o início, digamos assim, ou os inícios
que eu tive em diferentes fases da vida, né? Porque na infância foi diferente, eram livros para criança mesmo, eu tinha muito em casa, porque os meus pais compravam muito livro infantil, isso era uma sorte, assim, livros com disquinho, e era legal porque você imaginava muito, né? Enquanto lia. E aí depois, na adolescência, com a coleção Vagalume, foi maravilhoso também, que é até do Jiro Takahashi, né, que editou essa coleção, que agora acho que foi relançada, né, e maravilhosa. Então, para mim, e acho que de alguma forma a diversidade está aí também, né, em conhecer diferentes autores brasileiros que nessa coleção também, né, puderam expressar e livros leves, né, livros gostosos de ler. Mas qual que foi a sua pergunta mesmo? Desculpa. Se a diversidade e qual a importância dela? Se a importância dela está dentro do texto, se a importância também está nas pessoas que escrevem. Eu acho que está na própria sociedade, né? Não é algo que a gente força, porque a sociedade é diversa. Então, obviamente, como a literatura, por ser uma representação da vida, não tem como estar fora da literatura, né? Então, não é nada... Eu não penso que a gente tem que forçar para ter diversidade. Vai acontecer, porque a sociedade as pessoas são. Então, em algum momento, a literatura vai expressar isso. Se essa diversidade não aparece, aí temos um problema. Tem alguém que está bloqueando, né? Então, por que não está aparecendo, né? Aí sim eu já vejo um problema. Então, é claro que eu estou sempre de olho, sim. Acho que há uma marginalização, sim, ainda. A gente vê menos livros ainda sendo lançados com determinadas experiências e determinadas vozes. Acho que ainda é minoria. Eu estudo isso na pesquisa, eu estou lá na USP, estou pesquisando isso hoje. Literatura feita por dissidências sexuais e de gênero. Estou pesquisando isso na contemporaneidade. Quem que está produzindo literatura hoje? E como que essas vozes estão se expressando? Que formas textuais que essas pessoas estão usando? Como é que é? Eu estou de olho nisso. E eu faço um trabalho de caça mesmo, de procurar que editora micro lá do canto que produziu, sabe? Umas edições que ninguém conhece, eu vou lá e quero me dar aqui. Quero ver, sabe? Eu estou bem nesse trabalho, assim, de pesquisa mesmo, de caça dessas microeditoras, dessas edições, que muitas vezes são totalmente independentes também, a própria pessoa banca tudo, vai lá na gráfica, faz né, encaderna e tal. Então, para mim é muito interessante, né? É muito legal de se ver, porque também sai um pouco dessa linguagem hegemônica que ainda né, a maioria, né, que prioriza, assim, digamos. E aí a gente começa a ver outras vozes, o que está sendo escrito, o que está sendo falado, que formatos textuais que se apresentam. Então, é importante? É importante porque, como eu falei, faz parte da vida, né? É o que está aí, é o que a gente vê nessa sala. É super diversificado? Claro, né? Então, estranho seria se todo mundo fosse igual, né? Então, por que a literatura tem que ser só uma coisa? Não, né? Então... não precisa se forçar a barra, a coisa vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ficar com as anteninhas ligadas quando realmente a gente vê que não está aparecendo na literatura. Aí a gente fala, opa, aí a gente vê que tem uma, entre aspas, censura, né? Está sendo bloqueado de alguma forma, ou essas pessoas não estão chegando como poderiam chegar. E aí, isso também, eu estou sempre de olho nisso, assim. Mas acho que basicamente é isso, assim. É importante a gente olhar para esses caminhos novos que estão acontecendo na nossa literatura. Então, e ver também quem veio, quem abriu as portas. Então, por exemplo, a gente pegar um João Silvério Trevisan, que vai estar aqui, né? A gente conversa, muitas vezes eu dou oficina também, literária, estou lá no Clipe, já vou para o meu 9º ano já, lá no curso livre de preparação do escritor, ali na Casa das Rosas. Estou indo para o meu 9º ano lá de oficina. E às vezes eu converso com pessoal de 20 e poucos anos, até 30 anos, e pessoal assim que adora e que é super militante na causa e que fala, né, de Caio Fernando Abreu e que fala de muita gente. Você fala, então, João Silvério Trevisan, quem? Eu falo assim, você não conhece? Não, nunca ouvi falar. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para quem veio lá atrás, para quem abriu as portas para que a gente estivesse aqui hoje, né? Como não, lá, Devassos no Paraíso, que eu estou até olhando aqui, está ali em cima da mesa, né? Que é
entre aspas, Bíblia, né? É obrigatória praticamente, é um estudo importantíssimo do João, que também, né, é romancista, enfim, escreveu também não sei quantos livros no decorrer da carreira dele, e que está muito bem, obrigado, está super ativo, está super produzindo e lançando livro direto. Então, acho que é importante isso, a gente tá de olho no presente, e ver quem que está produzindo hoje, mas, né, vamos ver quem que abriu esse caminho lá atrás, com muito mais dificuldade ainda, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, honrar esses nomes, João Silvério Trevisan, Cassandra Rios, né? Que na época, inclusive, da ditadura, ela ultrapassou a vendagem de 1 milhão de exemplares. Quer dizer, Cassandra Rios, então, pouquíssima gente conhece, né? Vamos honrar essas pessoas, né? Que com certeza abriram mesmo e possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje. Nossa amiga fez mestrado sobre Cassandra Rios. Que maravilha! Não, nossa amiga. Amiga de vocês. Que não pôde estar aqui porque é professora, né? Está no corre da vida. Nossa, deixa eu ver, para onde que eu vou agora? Peraí que eu estou meio perdida. É muita informação. Quando eu era pequena, já vou misturar as coisas, vocês vão respondendo no ritmo de vocês. Quando eu era pequena, eu achava que quando você escreve um livro, você se torna eterno. Isso vem? De alguma vez vocês escreveram e falaram assim, nossa, quando eu me for desse planeta, alguma coisa minha vai ficar. Isso é para todo escritor? Tem escritor que não? Eu sou muito boba de ter pensado isso quando criança, ter guardado isso no meu coração. Vai lá, menor. Você faz um tempo que você não fala. Comigo? Eu me lembro que no tempo que eu dava aula de literatura, eu queria fazer a diferença entre autor e narrador. Porque isso é sempre uma confusão na cabeça das pessoas, né? Dos que não tratam do assunto. E eu costumava dizer que o autor morre, o narrador não morre. O narrador continua. Então, o autor se eterniza em um narrador. Quer dizer, o Machado de Assis está morto. Tá? Mas o narrador do Machado de Assis continua vivo enquanto alguém ler. Enquanto houver alguém lendo o Machado de Assis, o narrador do Machado de Assis está vivo. Então, num certo sentido, primeiro que eternizar é uma coisa assim meio relativo, né? Mas realmente é uma forma. Eu tenho uma maior estima pelo Graciliano Ramos. Para mim, ele existe. Ele existe onde? Nos livros dele, claro. Sem falar no neto dele, né? O Graciliano Ramos foi um grande escritor. O filho dele, que morou em São Paulo, o Ricardo. O Ricardo Ramos foi um escritor, um ótimo escritor. Ele tem alguns romances muito bons, um livro de contos razoável também. E o neto dele, o Ricardinho, continua sendo escritor. Só que, como ele não quis fazer concorrência com o pai e com o avô, ele partiu para a literatura infanto-juvenil. E atualmente ele é o presidente da União Brasileira da UBE, né? A União Brasileira de Escritores. Mas então eu concordo com você. Existe esse sentimento de que escrever um livro se tornou eterno. Eterno enquanto o livro existir, claro. Porque nem os livros vão sobreviver, né? A finitude do livro também. E quanto grande escritor que existiu e cujos livros não são mais lidos, são totalmente esquecidos, né? Então eles estão mortos. Se ninguém mais lê o livro dele, ninguém mais se lembra dele, se finou. Eu, né? Que seja eterno enquanto dure, como dizia Vinícius de Moraes, porque Drummond tem um lindo poema, né? Que diz: chega um tempo que não se diz mais, meu Deus,
chega um tempo que se diz mais, meu amor, e aí vai ele termina, minha poesia é para os homens presentes, a vida presente, o tempo presente. Eu acredito que a gente faz o trabalho para a nossa presença aqui, corpórea, não sei, claro que como o Menalto está lembrando, se os livros são lidos, eles estão vivos. E eu sempre penso que você abrir um livro é ressuscitar um mundo que está ali. Enquanto ele estiver fechado, ele está em latência, mas quando você abre, ele ganha uma luz, uma vida, né? E eu me lembrei de uma coisa quando a Cris estava comentando de como, né, a diversidade está no mundo e ela vai se manifestar, e se não se manifestar, a gente deve observar e fazer algo também para que haja um espaço, né, para o variado. Eu me lembrei de uma coisa que, como vocês estão ligados aqui no encontro, tem a ver muito com a psicologia, né, e com os gregos, que para os gregos da civilização romana, grega, depois veio os romanos, né, na sequência, inclusive os romanos capturaram um pouco do que os gregos imaginavam que era terminar a vida. Então, é curioso que eles terminavam a vida, mas eles continuavam, né, porque tinha o reino dos mortos, aí tinha lá o Caronte, né, tinha lá o barqueiro, tinha o Cérbero, então tinha uma vida depois da vida. Mas curioso dali, que eu acho que me encanta, é que eles nomeavam, depois que você morresse, que você, se for para um lugar que era um lugar positivo, eram os Campos Elíseos, que depois os romanos passaram a encarar como o paraíso. Se você fosse para um lugar que era muito fechado, obscuro, você ia para o limbo. E ali você tinha ali uma espécie de cipoal, no qual você ficava preso. E no caso dos cristãos, é claro que é o inferno. Mas o meio, que os cristãos chamam de purgatório, eles chamavam de uma área que seria intermediária, uma área na qual não tinham os Campos Elíseos e também não os cipoais. Era a área dos Campos de Asfódelos. Não estou falando nenhum nome feio não, gente. Asfódelos, quando vocês estão com o celular aí, vocês podem olhar no Google aí. Campos de Asfódelos, é uma flor muito bonita, branca. E os campos são maravilhosos. Mas por que lá é um purgatório? Porque só tem Asfódelos. Campos Elíseos tem uma variedade de flores. Então, o mundo ele é feito com o diverso, né? O universo é feito com o diverso. O universo tem que se manifestar. E acredito que o nosso trabalho, como cada um pode fazê-lo, entregando as suas origens, as suas vísceras, ele já será de partida distinto do outro. Eu brinco muito, para quem me conhece, eu falo que para a palavra diversidade não existe antônimo, né? Tudo é diverso, não existe outra realidade. E a gente ainda está num espaço social em que as pessoas tentam criar regras e o que não encaixa naquela regra criada é outra coisa, né? Em vez de aceitar essa diversidade como a única coisa. Sheila, quer falar com a gente? Por falar em diversidade na literatura, o Graciliano Ramos foi um grande escritor brasileiro. Guimarães Rosa também foi. Então, não há nada que impeça que eu ame o Graciliano Ramos tanto quanto o Guimarães Rosa, que um é o oposto do outro. O Graciliano é a economia verbal. É tudo enxuto, completamente enxuto. O Guimarães Rosa é a expansão do verbo. Sabe, parece que o verbo assim, adoça a boca do Guimarães Rosa. Ele escreve muito, para dizer um pouco, ele escreve muito, porque ele ama a palavra. É exuberante. A exuberância, principalmente. Então, não há por que a gente querer só um tipo de literatura. A literatura é diversa em si. O mesmo autor, quando às vezes escreve... E eu tenho uma experiência disso. Um tradutor francês que mora na Bahia, ele me pediu 2 livros que ele queria ler. Aí a resposta dele foi assim,
Os teus livros parece que foram escritos por dois escritores diferentes, e não me traduziu. Ele achou que era uma falha eu ter escrito 2 livros completamente diferentes. Eu escrevi em 2 momentos diferentes, com histórias diferentes, pedindo soluções diferentes. Mas não, ele achou que eu não tinha uniformidade, alguma coisa assim. Mas então a diversidade na literatura é muito grande, felizmente. Cris, sobre esse eterno do autor. Eu acho que eu concordo com o que eles disseram, acho que é por aí mesmo. Penso que o principal é o tempo presente mesmo, assim. Se as coisas... Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim, assim, do meio editorial, falou: mas você vai realmente receber um reconhecimento só depois de décadas. E aí eu falei, mas aí não faz sentido, né? Depois que eu já tiver ido e tal, eu quero que a coisa aconteça agora, né? Enquanto eu possa ver, enquanto eu possa viver, enquanto eu possa dialogar, enquanto eu possa... Então, eu acho que eu trabalho por isso, entendeu? Então, se isso vai acontecer, não tenho o menor controle também, né? Não vou ter o menor controle. A gente espera que sim, acho que todo mundo gostaria, né, que os seus livros ficassem eternamente. Nem sei se a sociedade, né, se a humanidade vai sobreviver, quanto mais, se tem muito tempo aí pela frente, né? Então, o que dirá, né, os livros? Então, a minha preocupação hoje mesmo é com o tempo presente, conseguir poder me expressar artisticamente, literariamente, dentro das minhas aspirações, aquilo que eu gosto de fazer e de criar, e que hoje as coisas aconteçam no meu tempo, enquanto eu posso ver, enquanto eu posso trabalhar esses livros. Acho que isso, para mim, é o principal hoje, sabe? E se eterno, né? Nada é eterno, mas enfim. Se persistir, ótimo, maravilha. Mas eu dou prioridade para o hoje. Perfeito. Falar em tempo, a gente está com quanto tempo? 10? Então, eu vou encerrar as minhas perguntas, apesar de eu ter muitas ainda, para ver se alguém aqui dos presentes quer fazer pergunta. Enquanto eles pensam aí quem vai fazer, eu queria só completar aqui, que falou a Cris e o Menalto também, da gente pensar um pouco uma questão que um escritor peruano chamado Julio Ramón Ribeiro, é um escritor muito instigante, foi contemporâneo do Vargas Llosa, mas morreu com 50 e poucos anos. Vargas Llosa, sabe, está aí, né? Está aí fazendo livro novo e tal. Inclusive, a Cris lembrou o João Silvério Trevisan, fazendo 80 anos agora, esses dias aí. João Silvério, ele foi um escritor muito importante para mim, que eu fiz uma oficina quando eu tinha 21 anos com ele. E foi uma transformação. Que bonito que possam vocês trazê-lo no fim de semana, agora no sábado. E só para ele ainda dá oficinas. Ainda dá oficina, sim, sim. E talvez ele não tenha falado, viu, Cris? Mas ele, uma ocasião, nós fomos falar sobre alguém que saiu de uma oficina. Eu fui convidado para falar que eu fui oficineiro dele. O Marcelino foi de um outro escritor, que é do Recife também. E aí o João Silvério contou que ele me deu um exercício para fazer, e como eu fiz o exercício, isso foi muito bom para a minha transformação como autor, ele passou a dar esse exercício para todo mundo. Que era uma coisa muito simples, era você chegar, ficar nu e se olhar no espelho. E não era para você ficar descrevendo o seu corpo, era para você ver quem você era. Essa é uma coisa transformadora, porque, como o Menalto lembrou aqui, o Guimarães Rosa, os primeiros textos dele não eram Guimarães Rosa. Ele teve que olhar para si para dizer, eu não sou o cara que está fazendo esse tipo de texto. Né? E eu acredito também que naquela ocasião, quando eu fiz a oficina com o João Silvério, eu escrevia muito Alá Cortázar. Então, quando ele fala, não, quando você se olha, você vai ver que você é outra pessoa, você é o cara lá de Cravinhos. Então, você vai pensa que você vai escrever. E nesse momento eu encontrei aquilo que se chama da voz autoral. E, enfim, é só para... E aí o Julio Ramón Ribeiro, só para acabar aqui, ele fala o seguinte,
num livro chamado Prosas Apátridas. Curioso, porque é um livro que são reflexões, poemas, pensamentos, são textos pequenos, mas são muito potentes e ele não sabe onde encaixar, em que gênero, então como se fossem textos que não têm pátria, né? Prosas Apátridas. Tem um muito pequenininho que ele diz assim, se observa que a sociedade pensa em olhar o artista como aquele que fez grandes glórias. Aí ele fala o nome de alguns artistas. Ele fala assim, mas o importante é pensar que não é que a gente deva glorificar, por exemplo, Leonardo da Vinci, mas que a humanidade gerou alguém como Leonardo. Porque um grande escritor não se faz só, ele se faz com a sua geração, com o contexto no qual ele viveu, com o mundo que ele enfrentou, com as pessoas que ele debateu, enfim, com a singularidade do seu tempo. Ele não se faz porque apareceu, né, a Margarida, né, como se é o nome de uma peça também. Mas enfim, bom, pode perguntar, gente. Quer fazer a pergunta? Boa noite. Acho que não precisa. A gente está nesse tempo agora de inteligência artificial generativa, né? Eu queria saber como vocês veem essa mudança, né? Porque eu olho com um pouco de medo para o futuro, porque a criatividade humana ela tá sendo replicada, né? Como vocês veem? Vocês veem, sobretudo no campo literário, como uma ferramenta ou uma concorrência? Eu queria saber a opinião de vocês utilizam. Vamos lá, quem vai? Eu acho assim que para pessoas da geração deles e da minha, eu acho que isso não... Eu imagino que assim, não é nem uma ameaça e nem algo que a gente considere, imagino eu. Eu não penso em usar para escrever, porque para mim o meu ofício é com a palavra, é a minha ourivesaria do texto, então eu jamais vou querer usar uma ferramenta que vai escrever por mim, por exemplo. Não faria sentido, né? Eu estaria abdicando do maior prazer, que é justamente o de escrever, né? Querendo que uma tecnologia, falei máquina, que uma tecnologia faça o que eu mais amo fazer na minha vida, que é escrever. Então, para mim, isso não faz sentido, mas não quer dizer que eu não ache que pessoas passem a fazer isso, né? Mas mesmo assim, não acho que seja uma ameaça. Não vejo nesse sentido, eu não sei o que vocês pensam, mas eu não vejo como uma ameaça. Talvez pessoas pensem em formatos híbridos ou pensem em provocações a partir disso. Não sei, pode ser até que surjam ideias interessantes. Eu, pelo menos por enquanto, não tenho a menor vontade de usar, eu continuo trabalhando do meu jeito, bem assim, old school, que é o meu jeito de escrever, e não tenho a menor vontade, assim, nem academicamente, né, nos meus textos acadêmicos e nem nos textos ficcionais, usar. Porque, como eu falei, para mim o maior prazer da minha vida é escrever. Se eu jogar ali, né, que legal, olha, está escrevendo por mim, isso para mim não é vantagem. Então, não sei, né, eu não vejo também como uma ameaça. Mas, enfim, talvez surjam ideias interessantes também, não sei, por a parte de outras pessoas, né? Mas eu não pretendo usar, não. Eu acho que aqui eu sou quem nasceu primeiro. Então, eu posso falar de uma outra época que vocês recebem de notícia, assim, muito, muito rala. Sempre houve quem era ligado à cultura, quem era ligado às artes, quem era ligado à literatura, e aqueles que não eram. Sempre houve isso. Sempre houve os que leram, os que liam o Machado de Assis e os que liam o Gibi. Quer dizer, o fato de agora uma parcela da população estar ligada no celular 24 horas por dia, não significa que toda a população esteja ligada no celular 24 horas por dia. Então, essa diversidade sempre vai haver. Na minha opinião, felizmente,
felizmente, a gente tem a liberdade de não ser assim, como eles que estão presos aos instrumentos tecnológicos. Eu uso os instrumentos tecnológicos, eu uso, eu apenas uso. Quer dizer, quando necessário, eu lanço mão, eu passo o dia todo na frente de um computador. Então, não sou contra a tecnologia, eu sou contra, claro, que o mau uso. Eu acho que existem pessoas que usam de uma maneira que, na minha opinião, não é uma maneira adequada. Tudo bem, tem alguém dizendo, se não me engano, Humberto Eco falou isso, que a tecnologia está acabando com a memória, acabando com a criatividade, de alguns, aqueles que se deixam dominar pelos instrumentos tecnológicos, mas nem todos se deixam dominar. É o meu pensamento. Maravilha. Então, sobrou para mim, né, Sheila? Não, então, é o seguinte, tem um vídeo muito legal do cientista brasileiro nosso, o Nicoleles. Ele fala o seguinte, que a inteligência artificial não é nem inteligência, porque inteligência cientificamente é considerado o que é orgânico, porque é algo que surge para te defender da sobrevivência. Então, são vários animais que têm inteligência. E não é artificial porque o homem está por trás. Alguém criou tudo aquilo, né? Então, inclusive com os seus preconceitos. E aí o que acontece? Eu tenho um grupo lá de comunicação que a gente estuda inteligência artificial. A gente fez lá, dá para fazer uns slogans pro Dia das Mães, aí vem, mamãe, eu te amo. Né? Aí dá para fazer uma campanha de Natal para Coca-Cola, abra a felicidade. Então o que acontece? Ela está puxando aquilo que já existe. Nós trabalhamos com o que vem. Nós trabalhamos com o acaso, com aquilo que é surpreendente, com aquilo que está para frente, com aquilo que vai nos levar ao final. Aquilo que está ali, de onde esses programas puxam, né, essas máquinas puxam, elas aprendem a puxar, são coisas que também estão começando a ter vários problemas em relação à legislação, por conta de direitos autorais. Porque se você traz aquilo que estava ali como uma associação de intertextos que estão pululando, estão ali na ponta, de quem que é? Então, onde estão essas questões? Então, elas vão entrar ainda no jogo, e como o Menalto disse também, os aparelhos, os programas, eles estão aí. Eu vim contando para a Cris no caminho que metade da minha obra eu escrevi em máquina de escrever, que eu não sei se vocês sabem o que é, talvez alguns saibam aí também. Telefone, essas coisas, então não sei se as pessoas sabem. Claro, o computador adiantou, mas não é ele que escreve. O caso da Cris. Se aquilo que te dá prazer, se aquilo que justifica você fazer, o outro fizer, então... E tem uma outra questão. Você vai... Se a máquina fizer por você e não for algo que ela possa fazer porque é melhor, para que você possa utilizar a sua inteligência para outra coisa, você estará justamente entrevando-se. Você estará deixando de fazer essas grandes maravilhas que são essas sinapses, esse sentir, essas descobertas, essas captações que você faz quando você escreve. Como a Cris está lembrando que a paixão nossa é o escrever, não é nada superior a isso. Você pode até ter um momento, depois que está aqui com vocês, está falando, ter um livro que você pode dizer que alguém que escreve, que gostou do seu livro, coisa e tal. Ter um retorno do seu trabalho, mas ele sempre será de segunda mão, porque a primeira mão é o que você está fazendo. Se você não tiver gosto daquilo que você está fazendo, você não tem por que escrever. Tanto que das pessoas que eu conheci que foram importantíssimas, não tão só como João Silvério, mas também mais adiante, foi o Raduan Nassar, um escritor que parou de escrever, e eu falei, Raduan, por que você parou? Assim, não se faz nada com paixão requentada. O que se faz é com paixão. Então, se a gente não fizer com paixão, não tem por que fazer agora. Se o outro fizer por nós, mesmo que não tenha a mesma qualidade, o que nós vamos fazer? Nada. Então, onde vai a experiência humana? Onde está o seu processo de ler-se e daí transformar aquilo, sublimar numa obra? Tá onde?
Então você não está fazendo, você está se obscurecendo como ser. Você vai criar um exército de sujeitos que não fazem. Não é demonizar nem nada a máquina, porque ela está, por exemplo, no nosso grupo, a gente tem lá roteiristas que, para começar uma série, eles jogam lá no chat GPT, por exemplo, para começar. Só que o que aparece é sempre muito óbvio. Então eles ficam lá imputando outras coisas para ver se dá um start. Só que quem vai escrever terá que ser eles. E aí você também pode olhar um dicionário para pegar um sinônimo, você pode utilizar outros, como o Menotti disse, outros objetos, outros devices, outros equipamentos, mas isso não significa que eles vão fazer por você, porque se eles fizeram por você, nós seremos autômatos, não? E isso não é possível, aquele negócio que se fala que a máquina vai dominar. Não vai, porque ela não é inteligente. Ela não sobrevive, ela não tem memória, ela não tem o que nós temos, que é isso aqui, ó. Essa é a vida, vísceras. Na nossa geração de memes, há umas 2 semanas eu vi um que era assim: eu quero uma inteligência artificial que lave roupa e lave louça para que eu possa escrever. É isso, né? A gente deixa de lado a parte inteligente do ser humano, né? Mecaniza ela, mas continua sendo ser produtivo de forma física, né? Nos afazeres do dia a dia, na construção da nossa sociedade. A gente está encerrando? Pode encerrar? Gente, queria agradecer a presença de todos, falar que, assim, se eu desse uma foto de uma sala para cada um de vocês me contariam histórias diferentes sobre elas, sobre essa cena, sobre essa história, de quem é, onde está. E eu acho que essa é o grande valor, né? Então, viva a diversidade, viva as origens, viva as possibilidades, viva a literatura que nos invade, a que nos transborda, né? E que a literatura de vocês alcance mais pessoas e que vocês sejam alcançados por essas pessoas, né? Nessa troca. Que venham prêmios, mas que venham muitos leitores, acima de tudo. E obrigada a todos os presentes. A noite foi linda. Sobraram perguntas. Acredita nisso, gente? Sobraram perguntas. Então, não sei se eu estou feliz ou se eu estou frustrada, mas valeu super a pena. Obrigada a todos. Valeu,